Você sabia que a forma que o seu cérebro funciona pode ser um dos impeditivos de você prosperar? Isso na neurociência é chamado de neuroplasticidade. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto, vamos entender como a neuroplasticidade funciona, como ela está ligada às suas crenças limitantes e também como ela está conectada com a lei da atração. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara e nesse vídeo a gente vai conversar sobre neuroplasticidade. Gente, apesar desse nome ser grande, parecer algo técnico e complexo, é algo bem fácil de entender e eu vou explicar para vocês o conceito de neuroplasticidade em poucas palavras e eu tenho certeza que você vai compreender. Mas antes eu preciso pedir para você desconsiderar qualquer barulho, qualquer interferência no som desse vídeo, porque, gente, eu estou aqui fazendo o que eu posso para melhorar a qualidade do vídeo. Como eu já comentei em outros vídeos aqui do meu canal, o meu estúdio ainda não ficou pronto. Aqui em volta da minha casa tem várias obras a pleno vapor, então eu preciso ficar gravando os vídeos onde dá na minha casa. Hoje eu tô gravando aqui no quarto, que é o único cômodo da casa que eu consigo fechar todinho, mas como ele é grande e tem poucos móveis, ele acaba reverberando um pouquinho o som. Então eu peço que vocês desconsiderem, tenham um pouco de paciência e foquem no conteúdo, combinado? Começando do começo, o que é a neuroplasticidade? É basicamente a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas conexões. Isso quer dizer que, mesmo que você tenha sido criado com ideias limitantes, você pode reprogramar o seu cérebro e utilizar isso a seu favor. E aqui, gente, que entra a mágica. Você reprogramar o seu cérebro significa você mudar os seus padrões de pensamento e, consequentemente, mudar a sua realidade. Inclusive, esse conceito de neuroplasticidade, ele é abordado no livro Pense e Enriqueça. É um livro excelente e eu super recomendo a leitura. Eu vou deixar um link aqui nos cards para caso você se interesse em comprar esse livro para ler. Bom, você deve ter crescido e ouvido algumas coisas que eu acredito serem bem comuns, pelo menos na minha infância e adolescência e até hoje na minha vida adulta eu ainda escuto algumas coisas do tipo: dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil de ganhar, rico são pessoas gananciosas, elas não prestam, elas são más. Eu sei que essas frases, elas podem parecer inocentes, mas elas ficam gravadas no nosso cérebro, criando algumas barreiras invisíveis. E ao longo da nossa vida, as coisas parecem não deslancharem exatamente por causa dessas barreiras. Muitas vezes, nós mesmos nos colocamos para baixo por acreditar nessas coisas que são ditas para nós ao longo da nossa vida. E aqui, eu preciso lembrar que as pessoas que foram responsáveis pela nossa criação e educação são pessoas passíveis de falha, como todos nós. Todos nós somos seres humanos e carregamos em nossas bagagens várias crenças e acabamos repassando essas crenças em diante. Mas a boa notícia é que você, conhecendo o conceito de neuroplasticidade, você pode reprogramar a sua mente e quebrar esse padrão de pensamento que foi imposto para você desde pequeno. Nos expormos a novas ideias e práticas, o nosso cérebro vai criando novas conexões, permitindo assim que nós adotemos uma nova mentalidade mais positiva e aberta à abundância. E eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo. Eu sou filha única, para quem não sabe, e eu cresci ouvindo essas coisas que eu falei para vocês. Ah, você não pode fazer isso porque você é pobre, isso não é para você, isso é coisa para rico e tal. E assim eu fui crescendo e me colocando em algumas caixinhas no longo do tempo. Porém, chegou um período na minha vida que eu comecei a conviver fora do meu ciclo familiar e social. Aquelas pessoas ali do meu bairro eram como se fosse uma extensão da minha família. Então, eu sempre estava ali naquele ciclo. E os meus familiares mais distantes, primos, tios e tal, sempre moraram em cidades aqui do interior de onde eu moro. Então, assim, eu tinha pouco contato com eles. E aí, quando eu fiquei mais adulta, comecei a trabalhar, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, o meu ciclo social, ele foi expandido. E, consequentemente, eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Eu comecei a ver que tinha pessoas que tinham uma situação de vida igual ou parecida com a minha e que estavam fazendo coisas que eu gostaria de fazer, como, por exemplo, uma faculdade. Foi assim que eu fui mudando a minha forma de ver o mundo. A gente precisa sair desse casulo para a gente conseguir ver o mundo de uma forma diferente.
E quando a gente está muito preso ali numa bolha, você só consegue enxergar aquilo ali. Aquilo ali parece que é a única saída que existe no mundo. Desde nova, as coisas aconteciam para mim de uma forma ou de outra. Eu tinha uma coisa dentro de mim que eu conseguia as coisas, mesmo que elas demorassem, elas acabavam acontecendo para mim. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ter uma mochila com rodinhas. Mesmo morando num bairro que era calçado de pedra. Eu queria ter uma mochila com rodinhas. E aí eu ficava namorando aquelas mochilas e tal. Elas eram bem mais caras do que as mochilas normais, de carregar nas costas. E aí, uma certa vez, uma tia minha, ela foi na minha casa e ela me chamou para ficar uns dias lá na casa dela e tal. E aí eu fui. Eu sempre gostei muito dessa tia minha e ela sempre, assim, fez muita troca, muito rolo, sabe? E aí, lá tinha um carrinho desses de carregar a mochila. Antigamente não era a mochila com a rodinha, né? Você colocava ela no carrinho e prendia com elástico. E aí eu vi aquele carrinho e falei, nossa tia, eu sempre quis ter um carrinho daquele. Ela falou, pode ficar pra você. E aí eu fiquei toda feliz com o carrinho. Durou pouco a alegria, porque como as ruas eram calçadas de pedra, eu ia arrastando o carrinho e aí as rodinhas deles ficaram gastas muito rápido. Outro exemplo sobre essa questão de você mudar a sua forma de pensar sobre o dinheiro, sobre o que você pode ou não pode, foi a questão da faculdade. Sempre quis fazer um curso superior que tivesse relação com artes. Na verdade, o meu sonho era ter feito arte. Meus pais não me apoiavam fazer essa faculdade, porque não era uma faculdade que tinha muito prestígio e tal. E meu pai, ele não apoiava nem eu estudar. Então, assim, ele achava que o importante era, né, fazer o básico ali e já logo procurar um emprego para poder ter dinheiro para as minhas despesas pessoais. Quando eu terminei o ensino médio, eu já trabalhava antes e aí eu arrumei o meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi na Câmara de Dirigentes Lojistas. E de lá eu nunca mais parei. Eu já saía do emprego e me andava em outro. Aí trabalhei em call center e depois eu arrumei um emprego numa loja de departamento. Esse foi um dos empregos que eu tive, que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei lá quase 4 anos nessa loja de departamento. E lá eu conheci muita gente. E todo mundo era jovem, né? Essas lojas assim, de departamento, elas costumam dar bastante oportunidade pra gente que é jovem, né? Assim, que tá começando a entrar no mercado de trabalho. E aí, eu trabalhava 6 horas por dia e tal, não ganhava muito, mas era um dinheiro que eu tinha ali só para custear as minhas despesas pessoais e eu ajudava com uma coisa ou outra. Eu tinha uma colega de trabalho que ela tinha as condições financeiras bem semelhantes com a minha e tal, e a gente se dava super bem na época. A gente gostava das mesmas coisas. Depois do horário, às vezes a gente saía para dar uma volta pelo centro da minha cidade e ver as novidades das lojas. E um dia, conversando com essa colega minha de trabalho, ela falou assim, eu tô querendo fazer uma faculdade, por que você não faz também? Essa minha amiga falou, vai abrir um curso de estética na faculdade particular, eu tô querendo fazer, vamos prestar o vestibular. E aí, eu acabei indo e passei no vestibular. Cheguei em casa, falei com a minha mãe, olha, eu acho que eu vou fazer uma faculdade. O meu pai, mais que depressa, falou, não conte comigo, não vou ajudar, eu acho que isso é uma grande besteira e tal. Mas mãe é mãe, né, gente? A minha mãe falou, não, eu vou te ajudar no que der pra mim te ajudar a fazer essa faculdade. E aí, assim, foi uma época, esses 2 anos e meio, bem difícil pra mim. Só que quando faltava 6 meses pra mim encerrar o curso, eu fui promovida no meu trabalho, e passei a trabalhar 8 horas, né? Eu era part-time e fui promovida a full-time na época. E trabalhando mais horas, eu consequentemente passei a ganhar um salário completo, um salário mínimo da época completo. Na verdade não era salário mínimo, era salário do comércio. Mas tinha várias vantagens trabalhar naquele emprego, tá? Por mais que assim, não era o emprego dos meus sonhos, tinha plano odontológico, tinha plano de saúde, tinha ticket de alimentação. Acabou que me ajudou muito nesse período estudar com um pouco mais de tranquilidade. Eu já tinha que ir ao centro da cidade todos os dias para trabalhar, então dali eu já emendava o estágio e de lá emendava para a faculdade. O curso de estética e imagem pessoal, gente, é um curso majoritariamente feminino, pelo menos era na época. Então logo as meninas foram organizando um fundo de formatura para a festa e eu não podia entrar. Eu nem me animei, gente. Eu ficava só ouvindo elas conversarem, né? Mas eu não podia entrar, eu não tinha dinheiro para aquilo ali. Então era uma coisa assim que eu aceitei. Porém,
sempre foi um sonho meu, né, formar e tal, fazer uma festa de formatura e tal, e era um negócio assim muito caro, tá, gente? Não tinha condição. Só que aí aconteceu uma coisa assim muito doida. Hoje eu consigo enxergar que isso realmente foi uma providência ali de Deus ou do universo, como vocês preferirem. Faltando 6 meses para o curso acabar, eu tinha sido promovida e o curso, ele começava com as mensalidades maiores no início do curso e depois a grade ia diminuindo, então as mensalidades iam reduzindo o valor. E aí, o dinheiro que eu pagava todo para mensalidade começou a sobrar. E aí as meninas, elas estavam com dificuldade de juntar o valor total para fazer a festa de formatura, e aí elas resolveram chamar as outras meninas de novo, que não podiam entrar, que não entraram desde o início do fundo, para participar e completar o valor para a festa. E aí, gente, eu paguei apenas 6 meses e participei da festa de formatura. E assim, gente, hoje eu olho para trás e vejo como que as coisas aconteciam para mim de um jeito muito doido. O dinheiro continuava a contar, só que agora eu estava pagando fundo. E eu, gente, assim, eu não fazia ideia de como que eu ia pagar o meu vestido de formatura, o meu cabelo, a minha maquiagem. Eu não fazia ideia de como que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia dar um jeito. Faltando, assim, uns 90 dias, mais ou menos, para a formatura, eu fui demitida do trabalho. E aí eu estava muito cansada, porque na época eu fazia estágio, trabalhava, então assim, eu estava muito, muito cansada. Eu estava até devendo uma matéria, estava fazendo a faculdade em 2 horários, o resto das matérias. E aí eu fui demitida, me possibilitando a ter o dinheiro para comprar o vestido e a estudar, né, ter mais tempo para estudar, porque eu ficava muito cansada, e dedicar mais no final do curso. Então, gente, assim, veio tudo para mim no tempo certo, assim, de maneiras que eu não esperava que ia acontecer. Além de eu ter sido demitida, com todos os direitos ali trabalhistas para receber na época, o que me possibilitou comprar o meu vestido de formatura, eu fui numa loja para ver algumas maquiagens e chegou lá a vendedora conversando comigo e tal. Ela falou assim: olha, eu gostei muito de você e tal, achei que você tem um rosto muito harmônico, eu queria te presentear com uma maquiagem. É para que dia que você quer? Aí eu falei para ela: olha, eu vou formar agora e eu tô sem ninguém para fazer minha maquiagem, pode ser no dia da formatura? Ela falou: pode. Aí eu fui, gente, eu ganhei a maquiagem numa loja que era aquela loja Contém Grama, eu não paguei nada. E assim, a maquiagem durou até no dia seguinte. Então assim, as coisas realmente aconteceram para mim porque eu acreditava. E o nosso cérebro, gente, é como um músculo que você pode treinar para ele trabalhar a seu favor. E eu sempre treinei o meu cérebro para trabalhar ao meu favor no sentido que eu iria conseguir as coisas. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia dar um jeito e que no final tudo ia dar certo. Sim, eu passei a visualizar como eu gostaria de ser e estar aos meus 30 anos. Na questão de relacionamento, financeiramente, na questão de saúde. E eu sei, gente, que não é fácil você mudar os seus hábitos, mas aos poucos você vai se adaptando e vai fazendo as coisas de forma diferente. E eu sempre pensava em mudar os meus hábitos gradativamente, uma coisa por vez. Então, eu passei a ser mais seletiva nas pessoas que eu convivia. Eu também passei a ser um pouco mais consciente em tudo que eu consumia. Eu fui mudando o meu estilo de vida, eu queria ser uma pessoa mais saudável, mais disposta. Eu tenho uma doença autoimune, eu não queria ficar tomando um monte de remédio para o resto da vida. Inclusive, quando eu fiz 30 anos, numa consulta que eu fiz com o reumatologista, ele queria me tacar um monte de remédio. E aí eu falei para ele: não, eu não vou tomar esses remédios, eu vou cuidar da minha saúde de uma forma mais natural possível, mais saudável, eu vou mudar meu estilo de vida. E eu lembro que na época ele não acreditou. E quando eu retornei na consulta, após 6 meses, ele ficou impressionado com a minha mudança. Cada vez que você se dispõe a fazer algo diferente, você está reprogramando o seu cérebro. Isso não te tira somente da pobreza, mas também te tira daquele ciclo ali de frustração, de baixa autoestima. As coisas vão acontecendo e você passa a pensar assim: a pessoa que eu quero ser, ela não gasta noite de sono com balada, com cervejinha, torrando dinheiro em Heineken todo final de semana. A pessoa que eu quero ser, ela quer sair da pobreza. Então ela gasta dinheiro para quê? Para se desenvolver, para criar novas habilidades, né? Para
conhecer novas culturas. Sim, não é algo mágico, tá, gente? Isso é científico. Então, bora fazer as pazes com o seu cérebro para que ele crie novas trilhas de sucesso para você sair da pobreza e prosperar. E quando eu digo sair da pobreza, não tô falando só de dinheiro. Eu tô falando, gente, da sua mentalidade, principalmente. E aí, por onde você quer começar? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, ripar esse vídeo se aparecer essa opção para você ou compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.